Em nome de Padres, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Senhor, conceda-me, pelo Teu Espírito, as virtudes e a atenção necessárias para bem ler a Sagrada Escritura. Dá-me luz para entender, coragem para obedecer e amor para adorar-te. Que essa leitura me aproxime de Ti e me torne santo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Padre, e Filho e Espírito Santo. Amém. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga e encontrava-se lá um homem que tinha uma das mãos secas. Eles o observavam para ver se curaria em dia de sábado, e assim o acusaram. Jesus disse ao homem que tinha a mão seca: Fica de pé aqui no meio. Então disse-lhes: É lícito em dia de sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou tirá-la? Eles, porém, calavam-se. E olhando-os em roda com indignação, contristado da cegueira de seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas os fariseus, retirando-se, entraram logo em conselho contra ele com os herodianos, para ver como o haviam de perder. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o lado do mar e seguiu uma grande multidão do povo da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e da região além do Jordão, das cercanias de Tiro e de Sidônia. Tendo ouvido as coisas que fazia, foram também em grande multidão ter com ele. Jesus mandou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão não o comprimisse, porque como curava muitos, todos os que padeciam algum mal lançavam-se sobre ele para o tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele fazia-lhes grandes ameaças para que não o revelassem. Depois subiu a um monte, chamou para junto de si os que queria e aproximaram-se dele. Então escolheu 12 para que andassem com ele e para os enviar a pregar. E deu-lhes poder de curar doenças, de expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o entregou. Daqui foram para a casa de Pedro, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam fazer sua refeição. Quando seus parentes ouviram isso, foram para o prender, porque diziam: Ele está louco. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Beelzebu, e em virtude do príncipe dos demônios é que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse em parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino está dividido contra si mesmo, um tal reino não pode subsistir. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode ficar de pé. Se, pois, Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá subsistir. Antes está para acabar. Ninguém pode entrar na casa de um valente para roubar os seus móveis, se primeiro não prende o valente, a fim de poder depois saquear a sua casa. Em verdade vos digo que serão perdoados aos filhos dos homens todos os pecados e as blasfêmias que proferirem. Porém, o que blasfemar contra o Espírito Santo nunca jamais terá perdão, mas será réu do delito eterno. Jesus falou assim porque diziam: está possesso do espírito imundo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e estando fora, mandaram-no chamar. Assentada à volta dele, a multidão disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram lá fora. E ele respondendo-lhes, disse: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estão olhando para os que estavam sentados à volta dele, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Começou de novo a ensinar à beira do mar,
E juntou-se à volta dele tão grande multidão que teve de subir para uma barca e sentar-se dentro dela no mar, enquanto toda a multidão estava em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas e dizia-lhes na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu sobre o pedregulho, onde tinha pouca terra, e nasceu logo, porque não havia profundidade de terra. Mas quando saiu o sol, queimada pelo calor, e como não tinha raízes, secou. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um grão dava 30, outro 60, e outro 100. E disse Jesus: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se encontrou só, os 12 que estavam com ele interrogaram-no sobre a parábola. E disse-lhes: A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, porém aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas, para que olhando vejam e não reparem, e ouvindo ouçam e não entendam, de sorte que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não entendeis esta parábola? E como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. E os que recebem a semente ao longo do caminho são aqueles nos quais a palavra é semeada. Mas tendo-a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Igualmente, os que receberam a semente em lugar pedregoso são os que, ouvindo a palavra, logo a recebem com gosto, mas não têm raiz em si, são inconstantes. Depois, levantando-se a tribulação e a perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Os que recebem a semente entre espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas as solicitudes do século, a ilusão das riquezas e os outros afetos desordenados, entrando afogam a palavra e ela fica infrutuosa. Enfim, os que recebem a semente em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100. Dizia-lhes mais: Porventura traz-se lucerna para meter debaixo do alqueire ou debaixo do leito? Não vem para ser posta sobre o candeeiro? Porque não há coisa alguma escondida que não venha a ser manifesta, nem que seja feita para estar oculta, mas para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes: Atendei ao que ouvis, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque ao que tem, lhe será dado ainda mais, e ao que não tem, ainda o que tem, lhe será tirado. Dizia também: O reino de Deus é como um homem que lança semente à terra, e que dorme, se levanta noite e dia, e a semente brota e cresce sem ele saber como. Porque a terra por si mesma produz primeiramente a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E quando o fruto está maduro, mete logo a foice, porque é chegado o tempo da ceifa. Dizia mais: A que coisa semelharemos nós o reino de Deus? Ou com que parábola o ilustraremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas depois que é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças e cria grandes ramos, de modo que as aves do céu podem vir pousar à sua sombra. E assim lhes propunha a palavra com muitas parábolas como estas, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E não lhes falava sem parábolas, porém tudo explicava em particular a seus discípulos. Naquele dia, já avançada a tarde, disse-lhes: Passemos à outra margem. Despedindo o povo, levaram consigo na barca, assim como ele estava, e outras embarcações o seguiram. Então levantou-se uma grande tormenta de vento que impelia as ondas contra a barca, de sorte que ela ia se enchendo. E Jesus estava dormindo na popa, sobre um travesseiro. Eles o acordaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele levantou-se, ameaçou o vento e disse para o mar: Cala-te, acalma-te. Então o vento cessou e seguiu-se uma grande bonança. Em seguida disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de grande temor e diziam uns para os outros: Quem julgas que é este,
que até o vento e o mar lhe obedecem? Salmo 20. Para o fim, Salmo de Davi. Ó Senhor, o rei se alegrará na tua fortaleza, e pela tua salvação se regozijará em extremo. Tu lhe satisfizeste o desejo do seu coração, e não desfraudaste da vontade dos teus lábios. Porque tu o prevenistes com bênção de doçura e puseste em sua cabeça uma coroa de pedras preciosas. Pediu-te vida e concedeste-lhe largos dias pelos séculos dos séculos. Grande é a sua glória, devido à tua salvação. Glória e grande esplendor sobre ele imporás. Porque dele farás uma fonte de bênçãos perpétuas, enchê-lo-ás de alegria, mostrando-lhe o teu rosto. Porque o rei espera no Senhor, e a misericórdia do Altíssimo o tornará inabalável. Cai a tua mão sobre todos os seus inimigos, cai a tua direita sobre todos os que te odeiam. Tu os porás como um forno aceso ao mostrar-lhes o teu rosto. O Senhor na sua ira os conturbará, e o fogo há de os devorar. Exterminarás o seu fruto da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque urdiram males contra ti, formaram projetos que não puderam executar. Tu, porém, os porás em fuga, prepararás o seu rosto para receber as setas que te restam. Exalta-te, Senhor, no teu poder. Nós cantaremos e louvaremos as tuas maravilhas. Lendo os comentários, São Teofilacto comenta sobre o capítulo 3, versículo 13. Lucas, por seu turno, diz que ele subiu para orar, pois depois de mostrar os milagres, orou, ensinando-nos que convém darmos graças quando alcançarmos algo de bom e atribuí-lo ao poder divino. Santo Agostinho, ainda no capítulo 3, versículo 23 a 30, comenta: ou a própria impenitência é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoada, pois aquele que entesoura para si um coração impenitente diz, seja pelo pensamento, seja pela boca, uma palavra contra o Espírito Santo, pelo qual são perdoados os pecados. Textos atribuídos a Pseudo Jerônimo comenta: saibamos que seremos seus irmãos e irmãs se cumprirmos a vontade do Pai, de maneira a sermos seus cordeiros. Sobre os versículos 31 e 35, ainda do capítulo 3. São Beda, sobre os mesmos versículos, comenta: em sentido místico, a mãe e os irmãos de Jesus são a sinagoga, de cuja carne ele saiu, e são o povo dos judeus, o qual, enquanto o Salvador ensinava do lado de dentro, não puderam entrar, visto não poderem compreender de modo espiritual o que ele dizia. São Crisóstomo, sobre o capítulo 4, versículos 3 e 4, comenta: assim como o semeador não distingue a terra que está à disposição, mas simplesmente e sem distinção lança a semente, também ele fala a todos. E para significá-lo acrescenta: enquanto semeava, uma parte caiu ao longo do caminho. São Beda comenta sobre o capítulo 4, versículos 5 e 6, o seguinte: chama de pedra a dureza da mente lasciva, de terra a leveza da alma obediente, de sol o ardor da perseguição violenta. A profundidade da terra, que deveria receber a semente de Deus, é a virtude da alma exercitada pela instrução celeste e regularmente instruída a obedecer às palavras divinas. Já os lugares pedregosos, que não possuem força para receber a raiz, são aqueles corações que são atraídos no momento apenas pela doçura da palavra ouvida e pelas promessas celestes, mas que na hora da tentação batem retirada, pois neles há pouco desejo salutar para que a semente da vida rebente. Teofilacto, sobre os mesmos versículos, comenta: ou os lugares pedregosos são os que aderiram pouco à pedra, isto é, a Cristo, recebem por pouco tempo a palavra e depois, batendo em retirada, lançam-na fora. São Teofilacto comenta sobre o capítulo 4, versículo 12. Deus, com efeito, dá a visão e o intelecto àqueles que pedem, mas aos outros cega, para que não lhes sirva de maior motivo para a punição o fato de, compreendendo, não quererem fazer o que convém. São Crisóstomo, sobre o mesmo versículo, comenta: e o fato de falhar-lhes apenas em parábolas, sem desistir absolutamente de lhes falar, prova que,
Para quem se encontra próximo do bem, ainda que não tenha o bem em si mesmo, o bem ainda se lhe mostra de algum modo. E é quando alguém se aproxima com reverência e um coração reto, alcança de modo abundante a revelação do que é oculto. Mas quando não pensa coisas puras, não se fará digno daquelas coisas que a muitos são fáceis, nem mesmo de ouvi-las. São Teofilacto comenta sobre o versículo 20 do capítulo 4. Já daqueles que recebem a semente, há convenientemente 3 graus. Os que frutificam em 100 são os que têm uma vida perfeita e obediente, como as virgens e os eremitas. Os que frutificam em 60 são os que vivem de modo mediano, como os continentes, e os que vivem nos mosteiros. Os que dão 30 são os pequenos e que produzem frutos de acordo com sua virtude particular, como os leigos e os casados. São Beda, sobre o mesmo versículo, comenta: ou frutifica em 30 quando alguém introduz a fé da Santíssima Trindade nos corações dos eleitos, em 60 quando ensina a perfeição da boa obra, em 100 quando faz conhecer os prêmios do reino celeste. Pois ao contarmos o número 100 faz com que se passe da esquerda para a direita, razão pela qual adequadamente é posto como significado a felicidade eterna. A boa terra é a consequência dos eleitos que faz o que é contrário a todas as 3 terras mencionadas anteriormente, pois tanto acolhe de boa vontade a semente da palavra, a ela confiada, quando conserva de modo perseverante o que acolheu em meio às adversidades e prosperidades, até o tempo dos frutos. Textos pseudo-jerônimos comentam sobre o versículo 24 e 25. De acordo com a medida da fé, reparte-se para cada um a compreensão dos mistérios e as virtudes da ciência, também lhes serão acrescentadas. Segue-se, porque ao que tem lhe será dado, e assim por diante. Isto é, quem tem fé terá virtude, e quem guarda a obra da palavra terá também a compreensão do mistério. Inversamente, quem não tem fé é desprovido da virtude. E quem não guarda a obra da palavra não a compreende, e quem não compreende já perdeu o que ouviu. Outro texto, pseudo-Jerônimo, comenta sobre os versículos 35 e 40. Em sentido místico, a polpa é o início da igreja, na qual o Senhor dorme corporalmente, pois nunca dorme aquele que guarda Israel. Com efeito, a polpa, sobre a pele de animais mortos, contém os vivos, retém as ondas e se consolida pela madeira, isto é, pela cruz e morte do Senhor. A igreja é salva. O travesseiro é o corpo do Senhor, sobre o qual a divindade está inclinada como uma cabeça. Já o vento e o mar são os demônios e os perseguidores, aos quais ele diz: cala-te, quando faz cessar como quer os éditos dos reis iníquos. A grande bonança é a paz da igreja depois da tribulação, ou a vida contemplativa depois da ativa. Agora os comentários do Salmo 20. São Jerônimo comenta sobre o versículo 4. A coroa do Senhor é a reunião das igrejas das várias nações, sobre a qual Paulo, na pessoa dos crentes, diz: minha alegria e minha coroa. São Cassiodoro comenta sobre o versículo 10. Um forno é uma estrutura arredondada feita de bronze para assar pão. Os pecadores são com justiça comparados a ele, pois no julgamento que virá serão atormentados tanto pelo sofrimento mental quanto pela punição da dor, porque com uma mente obstinada viveram em oposição às leis do Senhor. Eles serão condenados a ser devorados por chamas que nunca morrem. E São Eusébio, sobre o versículo 11, comenta: ora, a semente descendia dos ímpios e o fruto dos maliciosos são suas palavras. Ensinamentos e escritos iníquos, os quais disseminaram entre as pessoas depois de terem sido esquecidos. Deus, por sua bondade, os dispersa e oblitera do meio dos crentes para que nem o fruto nem a semente dos ímpios permaneça. Obrigado, fiquem todos com Deus, que essas mensagens sejam frutíferas e a leitura vos auxilie. Em nome de Padre, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém.